A cantora Ana Paula Valadão conversa em live com Ângela Cirino, que é psicanalista e sexóloga. Respondendo algumas perguntas de internautas, elas falam sobre sexo anal. Confira. Mais uma pergunta aqui. O que pode ou não pode? Eu lembro um dia que, num dos primeiros congressos Mulheres Diante do Trono, e nessa edição de 10 anos, a gente vai rever momentos muito marcantes, momentos muito emocionantes. E eu me lembro de estar traduzindo a Deve, que já é uma mulher mais velha, ensinando as mais novas, né? Como Isso. o próprio sobrenome dela é Deve Tito. E na carta de Tito ele fala as mais velhas ensinando as mais novas. Então, ela estava lá falando e eu traduzindo, e de repente aquele auditório ali na Lagoa em BH, com mais de 4.000 mulheres, todo mundo fez um silêncio. E quando, assim, a ficha caiu, gente... Mas já tinha resposta. De repente, uma risada. E eu, né? Assim, você estava no piloto automático. 10 anos atrás, né? Eu sei, gente, que eu fiquei pensando assim, o que será mesmo que ela quis dizer com isso? Mas ela falou assim, tem marido que gosta mais do jardim da frente. E tem marido que gosta mais do quintal dos fundos. E eu traduzi aquilo e nem quase pensei... morreu. Logo, quando as mulheres começaram já começaram a rir, eu fiquei pensando o que era aquilo, o que era aquilo. Gente, quando caiu minha ficha, eu falei, será que a Deve teve coragem de falar isso? Então, Ângela, o que é que você diz sobre os maridos, as mulheres que gostam do quintal lá do fundo? Então, o quintal do fundo, cientificamente, vou falar nos 4 aspectos. Cientificamente, não é conveniente. Ele pode até gostar de ficar passeando, brincando, mas entrar no jardim dos fundos, cientificamente, não é conveniente. Por quê? Tem 4 problemas de saúde muito comuns, né? Que vem de bactérias, que vem de relaxamento, e não existe cirurgia para consertar, né? E mais outros 2 que eu não vou entrar em detalhes, mas essa é a parte fisiológica, científica. Da parte psicológica, né? Tem um risco. Qual é o risco? Se chama transferência. O jardim da frente é diferente em gênero. O jardim de trás, não. Então, pode ter uma transferência de aceitar o jardim de trás de gêneros diferentes, ou seja, deu para entender que também, na parte da psicologia, não é aconselhado. Então, vamos lá. É da parte científica, da parte da psicologia, ok? Biblicamente, existem pessoas que concordam e outras não. Eu sou daquela visão de que é deixar o uso natural da mulher. Eu costumo brincar que o facão é para ser guardado dentro da bainha, ok? Que o interior da mulher é exatamente o exterior do homem. Quando entra, há um encaixe, que aí é o natural, ok? Então, eu penso assim, Ana, quando a gente mergulha no conhecimento da Bíblia, da parte científica, da parte psicológica, é muito fácil de você entender. Ah, mas tudo bem, o marido gosta. Sim, por quê? Porque a mulher de costas, de 4, ela é atrativo. É só pedir para ele guardar no jardim da frente. Fala para ele, olha, eu vou ficar na posição que você quer, mas, né? Então tem todos esses detalhes que são muito importantes você observar. Ainda mais eu aqui do outro lado, como estudo muito a parte científica, ok? A parte psicológica, o que tem de problema de saúde, o que tem de problema na questão emocional. E tento juntar isso na Bíblia toda, você consegue identificar e ajudar de uma forma que vocês podem ter um prazer muito satisfatório com N formas, sem precisar muitas vezes entrar por princípios que a gente sabe que não vai ser tão conveniente para a gente. E olha que legal, tendo essas informações e muito mais que as mulheres podem ter fazendo o curso com você, lendo os livros cristãos de profissionais sobre esse assunto, a mulher ela tem até como conversar com o marido, que talvez até esteja acostumado já, né, com essa prática, e falar, se não é um marido crente, cristão, ela pode usar somente um argumento científico. Pronto, né? Ótimo. Pronto. Então, assim, isso mesmo. A gente como mulher contemporânea, moderna, a gente tem muitas ferramentas para conversar sobre os podes e não podes, seja com o marido crente, baseando biblicamente, mas também até com o marido não crente. Não falta ferramentas, né? Argumento. Não. Agora, também esse pode, não pode, tem muito a ver também com
a paz dentro do ninho ali do casal, né? Tem Isso que ter mesmo. liberdade, né? Às vezes não é porque pode ou não pode, mas é porque eu gosto ou eu não gosto. Pronto. Né? Tem coisa que pode, mas o casal não gosta, eu falei aí, problema, né? Por exemplo, e tem outra coisa, né? Tem muito fator, um fator emocional muitas vezes, ou de uma crença limitante, que às vezes o que eu posso, para mim não tem problema, para o outro se fizer é broxante. Quer que eu dê um exemplo? Eu sempre falo para as mulheres, meninas, compra uma bela lingerie, provoca esse marido, né? Tem um grande risco, uma fantasia de uma enfermeira, porque depois se o seu marido ficar internado, ele pode transferir a lembrança para aquele dia. Então, com uma fantasia de fantasma, coloca um lençol e sai lá na frente. Aí eu brinco com as mulheres sobre criatividade. Aí beleza e tal, eu vou mostrando os riscos, né? Não estou dizendo que não pode, estou dizendo de riscos. Mas, um dia uma paciente me chamou e falou assim, eu vi aquela palestra da senhora, eu estou em choque. Por quê? Eu coloquei uma camisola e meu marido broxou. Eu falei, amiga, com uma camisola? Ela falou, eu falei, vai ver que era da vovó. Falou, não, se eu colocar uma camisola da vovó, ele fica excitado. Eu falei, não, eu tenho que atender o casal. Agora, eu nunca vi um caso desse. E aí eles tinham um problema muito além, eu fui atender o casal, e ele pediu assim, eu posso falar com a senhora, assim, 15 minutos longe dela, porque tem algo do aspecto familiar que eu não gostaria de trazer à tona. Ana, meu coração partiu. Quando a mulher saiu, ele falou assim, minha mãe foi prostituta. Minha mulher nem sonha. E eu passei a vida inteira vendo cheio de camisola, espartilho, fio dental, tudo quanto é lugar. E cansei de ver o entra e sai de homens na minha casa e minha mãe gritando. Então, se a minha esposa pôr uma roupa daquela, eu lembro do passado da minha mãe, que eu tinha vergonha. Mas, dona, se ela pôr a camisola da avó da Branca de Neve ou da mulher do Sete Anão, eu fico louco. Eu falei... Então conversa! Aí eu brinquei com ela, falei, amiga, compra a camisola de Barbie, de bolinha de laço, de Barbie não, de como se diz, daquelas antigas, né? De vovó. Você vê que coisa interessante. No caso dele, a calçola da vovó era mais excitante do que um fio dental, por exemplo. Gente, ou seja, foi um caso extra, tá? O que pode ou não pode, né? Principalmente é esse acordo entre o casal. Né? Claro. Que lindo isso, uau! Qual a sua opinião sobre isso? Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário, o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. E nunca se esqueça, cristão também pensa.